Bem-vindo a mais um episódio do Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultados. Eu sou o Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje é como viver em alta performance. No último episódio nós falamos sobre ansiedade, então agora chegou a hora de falarmos do como viver em alta performance, né? A nossa proposta aqui do Alfabetização Emocional é justamente essa, né? De você aprender a gerir melhor as emoções, viver em alta performance sem ter a ansiedade, né? Então vamos olhar um pouco mais para esse conceito tão importante, tão falado nos nossos dias, que é a alta performance. Então, ao ver já essa palavra performance, a gente já nota que, mais uma vez, nós brasileiros adotamos uma palavra de origem inglesa, né? Uma palavra que acabou sendo adotada, né? Nós consumimos muito da cultura do exterior, muito da cultura dos Estados Unidos, consumimos muitos produtos importados e a gente já via bastante esse termo, né? High performance, né? Ou seja, alta performance, mas não traduzimos a palavra performance, que poderia ser traduzida, por exemplo, com a palavra desempenho, né? Que traz uma ideia de ação, de fazer, né? E atualmente a gente pode até colocar como alcançar objetivos ou superar limites. Mas talvez tenha um aspecto positivo de a gente não ter traduzido essa palavra, né? Não ter utilizado alto desempenho, porque o alta performance, né? O high performance acabou sendo quase que um adjetivo, quase que uma qualidade mesmo, né? Então, quando a gente vê um produto, seja de áudio, seja de vídeo, seja uma máquina, um automóvel e está escrito lá alta performance, a gente já vê que aquilo tem uma qualidade superior, né? Acaba sendo um indicativo de qualidade, um indicativo de que aquele produto ele vai superar as nossas expectativas. Então, para a gente olhar um pouquinho mais sobre o conceito por trás da palavra performance, além de uma simples tradução, vamos observar alguns aspectos onde essa palavra é utilizada no nosso cotidiano já há muitos e muitos anos. Como, por exemplo, no meio artístico, né? Então, era comum escutar, né, um artista falar eu quero que vocês vejam a minha performance, ou um crítico falar após uma apresentação, né, sobre a performance daquele artista, né? E realmente quando a performance era impressionante, impactante, ela traz uma vida, uma impressão muito grande na plateia, né? Então a gente pode pegar até como exemplo o Rolling Stones, né, que tem ali o Mick Jagger na sua frente, como que as pessoas se impressionam com a performance dele no palco, né? Mais do que apenas uma vez ou outra, mas ele há décadas, né, a banda está ali há décadas fazendo apresentações e até as últimas apresentações que ele fez trouxe uma performance assim espetacular, na qual as pessoas admiram. E o interessante dessa admiração é que ela chega não só para os admirantes, os admiradores da música, né, do rock and roll, mas até mesmo para outras pessoas que não gostam desse estilo musical ou não é tão ligado a esse estilo musical. Mas a performance é realmente impressionante, ele não está ali simplesmente cantando, fazendo algo muito parecido com o que você escuta nas gravações, né? Tem uma entrega muito grande na performance do canto, da forma como interage com o público, como utiliza todo aquele espaço cênico. Então tudo isso faz realmente a gente olhar e falar assim, nossa, aquele artista é performático. Podemos levar também
para um outro campo, como por exemplo os esportes, né? Os esportes atraem muitas pessoas para praticar e também muitas pessoas para admirar, para assistir, para torcer. Pegando como exemplo um evento esportista, um esportismo como as Olimpíadas, que é um evento de alto rendimento, aquele esportista que consegue entrar nas Olimpíadas, ele já é muito admirado, né? Porque dentro ali do país que ele veio, ele já teve que quebrar muitos índices, né? Teve que superar muitos índices, teve que passar por muitos desafios para chegar lá. Então, dentro daquele contexto, daquele país, né, que de origem, ele já está tendo uma alta performance, ele já está tendo um alto rendimento e certamente está sendo admirado pelos seus pares por ter chegado nas Olimpíadas. E o mais bacana e o mais impressionante é quando chega nas Olimpíadas, a gente ainda percebe uma grande diferença entre os atletas, né? O atletas que está ali no primeiro lugar, segundo, terceiro, até o atleta que está ali numa quinta, sexta posição, dependendo do esporte, a gente vê uma grande diferença. Mas em contextos separados, todos eles têm uma alta performance e ainda dentro disso a gente pode ver uma alta performance da alta performance. É algo muito impressionante. E podemos citar como exemplo o Ayrton Senna, né, que é o nosso atleta que virou um símbolo nacional, virou um herói nacional. E quanto que é admirado não só pelas pessoas que gostam do automobilismo, e dentro do automobilismo existe muitas vertentes, aquelas pessoas que gostam especificamente da Fórmula 1, né? Mas a performance dele era tão grande e ele como pessoa também era muito carismático, venceu muitas barreiras, né? Ultrapassou muitas barreiras, pessoas que não tinham nenhuma conexão com o automobilismo, muito menos com a Fórmula 1, parava para assistir, parava para escutar suas histórias de superação, né? De como que ele venceu desafios e como isso impressionou toda uma nação, né? Então a performance ela tem essa capacidade de trazer muita admiração e vencer muitas barreiras. Não era de se admirar que isso também está no mundo corporativo, né? Desde 1950, na década de 50, se faz já pesquisas sobre as equipes de alta performance, né? Começou ali a utilizar esse termo pesquisando, observando resultados de minas de carvão, né? Equipes de uma mina de carvão tinham um resultado muito superior aos demais e aí já começou essa pesquisa, essa busca, né? O que será que eles têm de diferente em relação aos outros para produzir mais, para ter essa alta performance. Então, quando a gente vê alta performance, alguém em alta performance, se vê vários estudos, várias formas de pensar, de analisar como a pessoa chega naquela performance. E, invariavelmente, isso acaba chegando na nossa vida pessoal também, né? Principalmente para identificar a performance ou a alta performance, sempre se olha vários índices, né? E hoje, em nossas mãos, a gente tem muita facilidade de termos índices, né? Como, por exemplo, um simples smartphone ou um smartwatch, a gente já sabe quantos passos a gente deu, quanto tempo a gente correu, como foi os nossos batimentos cardíacos. Então a gente está num mundo onde que informação, dados são vistos a todos os instantes, né? E são coletados a todos os instantes. Invariavelmente acontece as comparações, né? E isso é um dos elementos que pode levar a desenvolver alta performance. E justamente essa coisa de comparação, né, muitas vezes pode gerar a ansiedade. E é justamente por essa possibilidade de gerar ansiedade que nós precisamos ficar atento com relação à ideia de alta performance. Nós já vimos essa palavra em
alguns contextos, né? Mas será que todo mundo recebe esse conceito de alta performance da mesma forma? Como a pessoa recebe essa ideia de alta performance pode variar sobre muitos aspectos, né? Dependendo da sua personalidade, dos seus traços comportamentais, do seu histórico de vida, do seu momento que está passando na vida, né? Na sua fase, uma pessoa jovem, de meia idade, uma pessoa já mais idosa. Então essa ideia de alta performance pode variar muito. E também do seu nível de autoconhecimento, né? Em que ponto do seu desenvolvimento pessoal a pessoa está. Então, dentre as inúmeras possibilidades que nós podemos observar que a pessoa pode receber essa alta performance para que ela não gere ansiedade, eu vou trazer 5 exemplos baseados em 5 traços diferentes que comandam a forma de ser, da personalidade de cada pessoa. É claro que existe aí N outros fatores, mas para simplificar eu vou pegar algumas características básicas, tá? Então vamos imaginar uma pessoa, vamos chamar essa pessoa de Aline. Aline é uma pessoa que sempre, desde criança, era muito criativa, muito imaginativa, ela estava sempre brincando. Os pais dela falavam que ela vivia no mundo da lua. É uma pessoa bastante criativa, ela vive muito no mundo da imaginação, no mundo das ideias, ela gosta de criar e muitas coisas que ela cria fica na cabeça dela, e como ela resolve tudo dentro da cabeça dela, ela não é muito ligada em colocar em prática, em ação, porque aquilo já trouxe uma boa satisfação para ela. Digamos que ela já está na vida adulta, se ela está trabalhando com artes, ou mesmo se ela está trabalhando em uma atividade que não está diretamente ligada ao veio artístico, mas também exige uma certa criatividade. Talvez essa forma de se falar em alta performance pode trazer uma ideia de números, de índice, e ela nem se preocupava, nem se dava muito bem com exatas. Então pode trazer um certo receio, pode trazer uma ideia de cercear a liberdade, de cercear a criatividade. Pode trazer um sentimento até de rejeição, de colocar as várias ideias, várias possibilidades que surgem na cabeça de Aline. Essa ideia de alta performance, para a Aline, tem esse desafio de entender ou colocar os índices, né, quais são os itens que ela pode olhar, que justamente vai ajudar ela a ser uma pessoa mais criativa, que vai trazer mais coragem para ela colocar as suas ideias para fora, para compartilhar as suas ideias, para desenvolver as suas ideias, de colocar elas em ação. Então, para esse tipo de pessoa que é um pouco mais artística, que é um pouco mais imaginativa, muitas vezes essa ideia de alta performance pode trazer para uma coisa muito fria, uma coisa muito técnica. Olhar bem como pode canalizar a alta performance, justamente para ampliar a sua criatividade, para ampliar a sua capacidade de colocar isso para fora. Assim, essa pessoa vai se sentir muito mais vontade, muito mais livre de se expressar. Então, esse é um conceito muito importante para a alta performance, né? Que isso é para viabilizar a expressão de cada pessoa do jeito que ela é. Vejamos agora um segundo exemplo. Nesse exemplo eu vou chamar esse personagem de José. José é um bom vivant. José, ele gosta de comer bem, ele gosta de saborear as coisas, ele gosta de experimentar comidinhas novas, ele gosta de pães diferentes,
José não perde a oportunidade de um dia poder dormir até mais tarde, né? José gosta de viver a vida assim, com bastante conforto, ele gosta de bastante tranquilidade, né? Ele gosta de ver as coisas um pouco mais devagar, ele gosta também de se conectar com muitas pessoas, né? Conexão com as pessoas é algo muito importante para José. Ele tem muitos amigos, ele é uma pessoa sempre muito falante, ele gosta de transitar em diversas áreas e se sentir muito bem com diversas pessoas, né? Ele gosta de ter esse contato, de trazer um sentimento de amizade que esteja muito presente na vida dele. Como que essa pessoa pode receber a ideia de alta performance? Pode sentir como uma cobrança, né? Como algo que precisa fazer muito esforço e tirar ele desse mundo mais confortável para ele, né? Se ele for um líder de uma equipe, talvez possa ter dificuldade de cobrar outras pessoas, né? De mostrar a necessidade ali das atividades que precisam ser realizadas, porque pode ter esse medo de perder os amigos, pode ter esse medo de ser abandonado, e a amizade para ele é mais importante do que um resultado. Esse sentimento de amizade, de conexão para essa pessoa pode sobrepor essa ideia da alta performance que tem na cabeça dele, de algo muito duro, que tem que trabalhar muito, que vai ter que acordar cedo, que vai ter que aumentar as suas horas de trabalho. O desafio do José é justamente aprender a olhar a alta performance como uma forma de gerar mais engajamento, por exemplo, dentro de uma equipe, né? Dele descobrir novos prazeres, avançar, sair um pouco da zona de conforto ou deixar um conforto de lado que está atrapalhando o seu desempenho ou mesmo aproveitar melhor a vida, vai trazer novas formas de prazer, vai poder permitir que ele experimente a vida de uma forma ainda mais saudável, de uma forma ainda mais lúdica, e talvez ele aprenda a se conectar com as outras pessoas de outras formas. O terceiro exemplo é do Roberto. Vamos chamar essa pessoa de Roberto. Desde criança ele gostava de coordenar as brincadeiras. Ele sempre foi uma pessoa muito observadora, olhando, percebendo as qualidades das pessoas, o jeito das pessoas. Roberto, ele gosta de ganhar, ele gosta realmente de estar na frente, ele gosta de um certo palco, ele gosta de chamar a atenção. O verbo fazer não é exatamente o preferido de Roberto. Ele gosta mais do verbo delegar. E, de fato, ele tem uma capacidade muito grande de administrar as pessoas, de colocar as pessoas nos lugares certos. Roberto, ele já tem essa tendência a ter um desempenho superior, de correr atrás de um desempenho superior. Porém, o desafio de Roberto é ele tomar o devido cuidado de que esse desejo de crescer, esse desejo de aparecer, faça perder alguns valores pelo caminho. Tomar o cuidado de não passar por cima de pessoas, de não observar as emoções das pessoas quando ele está delegando, quando ele está coordenando uma equipe voltada para alta performance. O Roberto, ele precisa desenvolver um pouco mais de sensibilidade justamente para essa coisa da alta performance não ficar algo muito frio e resultado a qualquer custo, né? Roberto precisa desenvolver essa capacidade de ter esse estímulo de alta performance sem uma grande preocupação com o que ele vai conseguir, o que ele vai ganhar em troca. Essa ideia de troca
está muito presente em Roberto. E isso pode fazer com que as emoções dele se sobressaia a alguns valores. Então, esse é o grande desafio dessas pessoas que já têm uma tendência muito grande a vencer, de querer estar lá na frente, no palco, no pódio. Precisa ter esse cuidado de fazer essa modulação emocional e para não gerar a ansiedade no sentido de querer que os resultados saiam a qualquer custo e de qualquer forma. E chegando no nosso quarto exemplo, vou pegar a personagem e chamá-la de Marcos. Marcos, desde criança, era uma criança mais quieta, uma criança mais cautelosa, também observadora e sempre muito cuidadosa. Marcos, até hoje, é aquele tipo de pessoas que a gente imagina que antes de sair de casa vai dar uma olhadinha no tempo e se tiver alguma dúvida, ele opta por levar um guarda-chuva para garantir, né? Marcos, ele gosta de segurança e para se ter segurança, nada como um bom planejamento, nada como criar uma rede de proteção, de segurança para que nada possa sair errado. E a ideia de alta performance pode chegar para Marcos como algo que ele precise se acelerar, né? Que ele precisa agir mais rápido, né? Que ele precisa correr mais. E Marcos gosta de fazer as coisas mais devagar para ter mais segurança, mais confiança. Então, o grande desafio para que não gere ansiedade em Marcos, a ideia de alta performance, é justamente olhar para a alta performance como um meio de você conquistar, né, mais segurança, de você se precaver mais, né, de ser algo mais planejado, de que os índices de observação do desempenho vai te colocar numa trajetória mais assertiva, que vai trazer essa tranquilidade, né? Então, para esse tipo de pessoa, a alta performance tem que vir superando, né, como suporte para a superação do medo de errar. Chegamos no nosso quinto exemplo e a personagem é a Rebeca. Rebeca levada da breca, né? Essa expressão representa muito bem a Rebeca, que sempre foi uma menina muito ativa, é aquela na qual os pais falavam assim, tem a menina, ela é mais tranquila, né? E Rebeca estava lá aprontando o set, sempre em ação. Rebeca gostava de correr junto com os meninos, Rebeca gostava de praticar diversos tipos de esporte. Rebeca sempre foi da ação. Rebeca, se tinha uma competição, lá estava a Rebeca. Ela gostava de competir pelo prazer de competir. Ela sentia-se testada, né? Quer motivar a Rebeca, fala para ela, eu duvido, né? Aquela pessoa que se motiva por desafios. Como essa pessoa recebe o conceito de alta performance? Eu acho que essa pessoa define a alta performance por si só, né? Já traz todo o estereótipo de alta performance, que é a busca por resultados, por conquista. É também uma pessoa que gosta de estar ali no palco, que gosta de subir no pódio, pela satisfação da conquista em si, né? Rebeca, ela é realmente motivada pela ação. É aquele tipo de pessoa que não gosta de ficar parado, sempre vai achar algo para fazer, né? Algo que possa também trazer esse destaque, algo que possa mostrar todas as suas potencialidades, né? E ela gosta de ser admirada por isso.
Então, os desafios de Rebeca para que a alta performance não gere ansiedade é justamente dosar esse desejo pela admiração de estar sempre ali, palcos, nos pódios, de ter um destaque por ter feito uma grande quantidade de trabalho, de ter trazido muitos resultados. E isso também pode trazer um foco muito estreito durante muito tempo sobre determinadas coisas, que pode ser exclusivamente para o trabalho, pode ser exclusivamente pelo seu hobby, pelo seu esporte, que justamente alimenta essa ânsia de superação, de resultados e acabar esquecendo das outras áreas da vida, né? de se tornar um workaholic, de esquecer a família, né? Então, esses são alguns dos desafios para esse traço da sua personalidade. Então, nós vemos aqui 5 exemplos baseados em traços comportamentais. E é claro que esses traços podem se combinar, pode dar várias nuances diferentes, gerando desafios semelhantes, mas também um pouco diferentes. Some a isso também a história de vida da pessoa, o momento de vida da pessoa e o seu nível de autoconhecimento, que todos esses elementos compõem todo um cenário, toda uma vida que vai se relacionar de forma diferente com alta performance. Mas espero que tenha ficado muito claro para vocês o conceito da alta performance, muito além de simplesmente traduzir a palavra. Nós vimos que a alta performance pode ser medida com números absolutos, mas também vimos que alta performance pode trazer sensações para um público, pode trazer e deve trazer sensações para aquela pessoa que está querendo viver em alta performance. Observamos os cuidados que se deve ter para que não gere ansiedade, que a alta performance seja uma forma, um estilo de vida para você extrair melhor os seus potenciais, como diriam os filósofos antigos, né? Que seja para você colocar as suas virtudes para fora, né? Que você seja uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa que vive a vida na sua totalidade, que você tenha essa visão de explorar os diversos aspectos da vida, que você tenha essa capacidade de elaborar a performance na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu lazer, que seja uma forma de viver com excelência, não simplesmente atrás de resultados, atrás do palco, e que não há nada errado disso, mas que isso seja feito também com esse sentimento e essas realizações possam empolgar outras pessoas, que não seja uma forma de passar por cima de outras pessoas nunca, né? Que seja para desenvolver ainda mais um mundo colaborativo, um mundo onde você possa aprender nesse processo e ajudar outras pessoas a chegarem num desempenho maior. Alta performance significa a gente descobrir novos limites e estar estimulados a superá-los pelo simples prazer de se tornar melhor. Alta performance consiste em a gente entender que nós somos capazes e muitas vezes a gente precisa dar alguns passos atrás. Muitas vezes a gente precisa se livrar de algumas amarras para a gente ter alguma performance primeiro e depois ampliarmos a nossa performance. Muitas vezes nós precisamos consertar algumas coisas em nossas vidas que nos impede de viver com mais liberdade, e através dessa conquista de mais liberdade, de a gente se sentir
mais seguro, aí a gente fica com mais facilidade de buscar a alta performance. Então, esse cuidado de colocar a alta performance no momento ideal da sua vida também é muito importante. Não se pressione para aquilo que você não está preparado. Nem olhe para trás com o nível de consciência que você tem hoje, né? Não vale a pena, não é correto, né? Não é viável você olhar para trás e falar assim, nossa, eu deveria ter feito assim, assado, né? Naquele momento da sua vida você agiu de acordo com o nível de consciência que você tinha na época. Hoje você já tem esse nível de consciência e é com esse nível de consciência que você vai olhar o aqui e agora e vai começar a planejar o futuro. E esse planejar o futuro, você pode começar a olhar sobre essa perspectiva da alta performance, de fazer mais, melhor, de uma forma que seja prazerosa para você e que envolva as pessoas que estão à sua volta e dessa forma viver com mais vivacidade, com mais prazer, mais alegria. São essas ideias que foram passadas hoje, né, que eu passei hoje para vocês, para vocês gerarem uma conscientização em volta desse conceito. E é claro que há uma necessidade de vários outros conceitos, várias outras ferramentas que vão dar o suporte para você ampliar o seu desempenho, que você vai entender melhor a si mesmo, né? Desenvolver esse autoconhecimento que é fundamental, porque é através do autoconhecimento que você vai conseguir direcionar os seus esforços, né? Você vai entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que você pode desenvolver mais nos seus pontos fortes, o que você precisa desenvolver nos pontos fracos, mesmo que você não goste de algumas coisas, a gente precisa aprender a gostar. Eu diria que é aprender a vencer esses desafios, né? Muitas vezes o que a gente diz que não gosta é algo que a gente se sente desconfortável. E então muitas vezes a gente precisa superar esses desconfortos para continuar indo em frente. O chegar na alta performance, a gente precisa de uma série de coisas, de uma série de outros conceitos e também de técnicas, né? Nós precisamos aprender a recarregar as nossas energias, precisamos aprender a ter muito mais clareza dos nossos desejos, das nossas ações, de como andam as nossas emoções. Nós precisamos aprender a se relacionar. Os relacionamentos vai favorecer aí as suas conquistas. Então existe um universo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos nossos encontros aqui. E hoje nós vamos ficando por aqui, mas se você gostaria de tirar alguma dúvida, de explorar um pouquinho mais esse tema que a gente falou hoje, fique à vontade de escrever aqui nos comentários, fazer a sua pergunta, fazer alguma sugestão de tema para que a gente possa se aprofundar em temas que realmente faz a diferença para você. A gente se vê nos próximos episódios do Alfabetização Emocional.